Que Deus te abençoe ricamente a sua vida, meu irmão. Olha só, nós estamos na nossa série Ore como Jesus. Hoje é o 4º dia com o tema Pai ou Mestre, Filho ou Escravo. Quando o nosso filho nasce, a gente tem a certeza, os nossos filhos nascem, nós temos a certeza que nós devemos cuidar. Porque uma criança inocente, nós devemos ali alimentar, cuidar daquela criança, protegê-la, amá-la. Assim é Deus conosco. O que é verdade quando nascemos, também é verdade quando nascemos de novo, quando nós batizamos, nascemos novamente. A primeira coisa que precisamos saber, quem é o nosso Pai? Porque vocês são filhos de Deus, enviou o Espírito do Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, é também herdeiro de Deus. Gálatas 4, 6, 7. Está dizendo mais uma vez que aquele que renasce, aquele que busca ali o poder, renascer de novo ali, nós somos considerados filhos. Se somos filhos, nós somos herdeiros de Deus. Sim, herdeiros das coisas que Deus nos deixou. O enredo na Bíblia é que nós nascemos como escravos do pecado. A Bíblia diz que quando nós nascemos como escravo do pecado. Sim, e por natureza filhos da ira. Efésios 12, 2, 3. Falando de modo simples, nascemos como Satã, como nosso pai. Sim, infelizmente. Como nosso pai, iguais aos líderes religiosos que Jesus repreendeu. Somos escravizados pelo pecado e pela morte. Quando o Espírito Santo dá a você um novo coração, faz de você uma nova pessoa. Faz de nós essa nova pessoa e também dá a você um novo pai, uma nova liberdade em relação ao pecado. Você se relaciona, você mesmo, você se relaciona com Deus como mestre ou como seu pai. Muitas pessoas têm dificuldade com a oração, porque elas erradamente veem Deus como mestre. Vê Deus na oração mestre. Se Deus é malvado, seu amor controlador duro e usa você. Então correr para Ele, para construir um relacionamento amoroso e íntimo é o que nós devemos fazer. Ele convida você para cada um para ter um aspecto da vida. E a última coisa que você faria de modo inverso, se Deus é seu Pai, isso é exatamente o que você deveria fazer. Correr nos braços do Senhor. Você se vê como escravo ou como filho? Você se vê como escravo ou como filho? Um filho ou uma filha como pai vivem da sua identidade. De modo inverso, escravos como um mestre vivem para a sua identidade, a identidade do seu mestre, do seu patrão. Se eles performam bem, ele agrada ali o seu mestre. Eles são recompensados, eles não falam em performance bem para o mestre. Eles são punidos quando eles erram. Os escravos são assim. Um escravo tem que merecer a sua identidade e pode perdê-la a qualquer momento. Esta realidade causa uma grande pressão para performar-se bem, ser perfeito e não desapontar de maneira alguma. Muitas pessoas, especialmente se elas tiverem um pai perfeccionista, religioso, exigente, com mente militar e competitiva, são naturalmente propensas a acreditar numa identidade baseada nas suas obras. Uma identidade baseada em obras merecida por ser perdida. O oposto da identidade baseada na graça, sendo que está não alcançada por nós, porque tudo vem pela graça, mas recebida por você como presente do nosso Pai, dada pelo seu irmão mais velho, Jesus, que não pode ser perdida. Consiste, meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo, o Filho de Deus, tendo gostado basicamente os primeiros 30 anos da sua vida, obedecendo aos seus pais. Jesus ficou no seu ministério 30 anos, obedecendo Maria e José. Quando criança, trabalhando na capitanaria do seu pai terreno. Quando jovem, Jesus começou o seu ministério público sendo batizado, antes de ter de modo aparente pregado a um sermão. Curando doentes, performando algum milagre, Deus, o Pai, falou do céu dizendo: você é meu filho amado,
Em você me agrado, Lucas 3:22. No capítulo imediatamente posterior, Satã aparece duas vezes. Se você realmente é filho de Deus, então precisa provar, alcançar fazendo algo. Jesus, pela fé, creu que o Pai disse que ele era filho e viveu dessa identidade e caminhou pela vitória. Jesus, quando Satanás chegou até ele, tentou, olha, se realmente é filho de Deus. Você acha que Satanás não sabia que ele era filho de Deus? Sim, mas queria colocar dúvida. Às vezes o diabo, Satã, quer colocar dúvida dentro do seu coração para falar para você que você não é filho de Deus, que você não é filho do nosso Criador, que você não é co-herdeiro do nosso Deus. Então, essa identidade que nós devemos buscar do nosso Deus. Como pai, não importa que os nossos filhos façam, ou ainda seu pai, o que os ama, que quer ser uma bênção na vida deles, que carrega fardos. Quando nós ainda éramos menores, estávamos escravizados ao rendimento do mundo. Deus enviou o seu Filho, a fim que recebemos a adoção de filhos. Gálatas, acabamos de ler. A reflexão para nós é: você vê Deus como pai ou como mestre? Você se vê como filho ou como escravo? Como estas visões afetam as suas orações? Como? Gálatas 4, 3 a 7 vai dizer assim: assim, também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. E porque sois filhos de Deus, enviou aos nossos corações o Espírito do Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Nós somos herdeiros, porque nós somos filhos. Efésios 2, 3, ela vai dizer para nós na palavra de Efésios a direção, a tranquilidade. Nós devemos se colocar como filho, obedecendo, meditando na palavra de Deus, obedecendo os mandamentos, porque o Senhor diz: olha, se atentamente ouvir as vozes, se ouvir os mandamentos, Ele vai dizer que Ele vai fazer grandes coisas, milagres na nossa vida. Se você necessita de um milagre, nós devemos orar para que possamos ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Olha só, em Efésios diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fizemos da carne dos pensamentos e éramos por natureza filho da ira, como o outro também. Aqui está dizendo aquela mensagem que nós era filho da ira, agora nós somos filhos de Deus. Então nós vamos orar como Pai, porque o Senhor é o nosso Pai. Não é só o mestre, Ele é o nosso Pai. Ele é o teu Pai, o nosso Criador. Ó poderoso Deus de Israel, meu Pai querido, neste momento eu apresento a minha oração diante de Ti, pedindo perdão pelas falhas, pelos pecados. Ó Deus, que o Senhor venha manifestar o Teu grande poder sobre a vida dos Teus filhos, sobre a vida dos Teus filhos amados aqui nesta terra, Senhor. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos tirou da escravidão. Então, ó Deus, sonda o nosso coração, que o nosso coração, nossa vida está entregue ao Teu caminho. E a Tua palavra diz que todo aquele que entrega ao Teu caminho, o Senhor vai satisfazer o desejo do nosso coração. Então, Senhor, sonda o nosso coração, sonda o coração deste homem, desta mulher que está necessitado, angustiado, preocupado, Senhor, com depressão, com alguma doença. Manifesta, Deus, o Teu poder sobre os Teus filhos, Senhor. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por isso. Que Deus te abençoe ricamente a sua vida. Amém. E graças a Deus por isso.